Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º encontro do Estudo SEBOC. Dessa vez, nós estamos aqui com Juliana Fernandes, que é gestora regional da BBMP do Rio de Janeiro, para falar de um capítulo que é tão desafiador, acho que para a maioria das pessoas, né? Que é o capítulo 8, que fala sobre tecnologia, né? Então, que a gente tem aí uma noite produtiva. Esse capítulo ele é tão denso que ele foi dividido em 2, então a gente tem um encontro desta semana e também na próxima, né? Na próxima, dia 8, né? Na próxima terça-feira, tá? E aí eu vou passar agora a palavra para a Juliana. Lembrando que vocês podem a qualquer momento fazer essas perguntas, eu vou estar aqui moderando o chat enquanto a Juliana apresenta para vocês, tá bom? Bem-vindos e que a gente tenha uma ótima noite. Bom, uma boa noite, né? Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver como é que eu me acerto aqui. Vou mudar aqui a telinha, acho que é isso mesmo aqui. As telas. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Bom, então, assim, eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês inicialmente. À vontade, tá? Para abrir a câmera, para falar, para tirar as dúvidas, para a gente conversar, trocar ideia, tornar aqui o papo mais dinâmico e leve, né? Se possível. Eu sou carioca, né? Meu nome é Juliana Fernandes, estou como gestora aqui do Regional Rio de Janeiro. Eu fui delegada nos últimos 2 anos e antes era voluntária aqui na BPMP-RJ. E eu comecei a minha carreira na área de processos. Eu fui estagiária, e aí eu estagiei numa área de processos em um fundo de pensão e fui efetivada lá trabalhando com mapeamento de processos, modelagem e tal. E aí eu fui avançando em outras coisas, né? Então, passei na área de compliance, trabalhei com estrutura organizacional, com normativos, e fui me especializando, né? Fazendo pós-graduação, tirei a certificação, CBPP, a certificação Black Belt, Lean, fui me certificando e atuando em outras frentes, trabalhei com gerenciamento de projetos estratégicos, e agora eu estou trabalhando na área da tecnologia. E antes eu trabalhei com arquitetura corporativa, né, um pouco, e aí tem uns 2 anos e poucos que eu tenho trabalhado com a estratégia digital na tecnologia em uma consultoria sobre estratégia digital. E o curioso, né, assim, o legal é que assim, você vai ver a tecnologia, óbvio, ela não é indispensável, ela é dispensável, mas ela é uma facilitadora no processo, na nossa vida, até hoje, nas nossas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, uma Alexa da vida, né, que tem as suas próprias, a gente dá o comando e ela resolve as coisas. O próprio celular, né, que está toda a nossa vida ali. Então, é um meio que vem para ajudar a nossa realidade, acelerar, otimizar, melhores controles, né, em relação a isso. Só que a gente não consegue falar de tecnologia sem antes falar de processo e de negócios. Então, o que a gente vê hoje muito é esse silo. A área de processos, a gente vê processos isolados e a área da tecnologia isolada. Então, vocês vão ver que aqui no início eu não vou começar falando de cara sobre tecnologia, sobre o que a gente tem, até porque não é o nosso foco, né? O nosso foco é a tecnologia como um meio, como uma facilitadora. Então, mas antes disso, a gente precisa entender o nosso negócio, qual o nosso driver estratégico, onde a gente está, o que a empresa precisa, né, para aquele momento. Porque, às vezes, tem muitas vezes acha assim, né, assim, porque viu em um lugar funcionou, viu em outro funcionou, então quero aqui também. Às vezes, não é aquilo que ele precisa, né? Não porque funcionou em um ou parece estar funcionando em um, que aquilo vai funcionar para ele. Então, a gente precisa entender aonde o negócio dele está indo, para onde ele quer chegar, né? A gente, para entender qual vai ser a melhor tecnologia que vai poder apoiar e acelerar, entregar mais valor ali, né, no momento. Então, eu coloquei aqui no primeiro ponto, então, assim, qual é a sua expectativa para esse encontro?
Eu não sei, assim, até se vocês puderem colocar aí no chat, se vocês são da área de tecnologia, de onde vocês são, né? Assim, para a gente até nivelar aqui um pouco o papo. Então, vocês entrarem aqui, então, no Mente, né? E colocar para a gente criar aquela nuvem, né? De qual é a expectativa que tem para esse encontro. Me diga aí, por favor, se está funcionando direitinho, se está tudo certo. Tem link, Ju, para Link? colocar no chat? Tem, vou botar. Deixa eu ver aqui. Vê se vai. Já está no chat lá. Eu vou botar aqui. Esse, por um acaso, eu não testei. Eu testei o Mente. Mas deixa eu ver. Tá indo, gente? Não. Deixa eu atualizar aqui. O link foi. Foi, viu? Foi. Tá abrindo aqui a nuvem, né? Vamos lá, pessoal. Vamos colocar. Vou projetar. Deixa eu passar Silvana, aqui. você não consegue entrar com o dado? Não, porque acho que tem que logar. Tá aparecendo a nuvem, Paty? Tá aparecendo. Tá. Então, o que a gente vai criando aqui essa nuvem vendo, né? O que vai ficando maior, o que tem maior número de pessoas, né, comentando, enfim, em questão. Então, relação TI negócio, relação com processos, RPA e BPM, aprender, avançar no CIBOC, conhecimento, desmistificar, aplicar na prática e aprender na prática, né, similar ali, evoluir, aprendizado, networking, benchmark. Então, eu vou tentar cobrir assim, esses pontos aqui no nosso papo e aí, né, para atender. Assim, a gente vai conseguir conversar um pouco sobre esses pontos aqui. Então, beleza, vamos lá. Então, deixa eu tirar aqui esse negócio. O que a gente vai conversar, né? A transformação de negócios e o digital, né? Tecnologia como facilitadora, o desenvolvimento da capacidade de negócio, as tecnologias corporativas, tem um pouquinho aí de exercícios para a gente poder aplicar um pouco, trocar uma ideia, né? E dúvidas no final, mas assim, fique à vontade, não espere a dúvida lá no final para tirar. Então, se surgir aqui em algum momento, né, durante aqui o papo, pode botar no chat, né? Abrir o microfone e conversar, tá? Bom, então, quando a gente está falando sobre tecnologia, então, assim, quando a gente fala tecnologia e transformação digital, existem 3 conceitos, né? O operacional, o modelo operacional e o modelo estratégico. Um artigo, né, da HBR lá de 2016 que trouxe esse conceito para a gente. Então, quando ele fala do operacional, a gente está dizendo que a gente faz o que está ali no momento atual de uma forma assim mais rápida, mais barata, enfim. Aí eu quero resolver o problema, quero fazer tipo no momento, no hoje e acabou. E quando a gente está falando de tecnologia, né, a gente está fazendo hoje, mas a gente está sempre pensando, né, quando a gente está falando de uma transformação digital, desse link, sempre pensando na frente, né, pensando no amanhã. É sempre o hoje com o amanhã. Então, quando a gente fala do modelo operacional, é o que a gente faz atualmente, mas de uma maneira já assim diferente, diferenciado do que um padrão mais tipo fazendo aquilo mais do mesmo, né?
e o estratégico, que envolve de mudar toda a essência da organização. Então, o modelo ideal é a gente fazer o modelo operacional e o modelo estratégico, que é a gente estar ali fazendo aquelas inovações incrementais, que vai ali aquelas melhorias pontuais, que vai melhorando, incrementando o nosso negócio, aquilo ali no hoje, aos poucos, e pensando já ali no estratégico, né, uma disrupção da organização, né, que a diferença de uma inovação, né, incremental e disruptiva, que é diferente também de melhoria contínua. Então, melhoria contínua é um conceito que a gente está sempre ali melhorando, né, e colocando assim ali de pouquinho em pouquinho. A incremental é uma inovação e a gente vai fazendo aquele, vamos dizer que incrementando, né? Não tem uma necessidade, uma expectativa de ter tudo pronto para ter aquela inovação, né? Não é uma mudança total ali do negócio, uma mudança pragmática. Eu continuo fazendo o que eu estou e fazendo inovações pontuais no meu negócio e testando. Hoje, eu vou falar, eu já estou antecipando algumas coisas, né? Mas um dos grandes desafios nosso, né, até enquanto profissionais, é esse risco da inovação. Porque para a gente inovar, a gente tem que aceitar o risco e arriscar, né? Porque pode dar muito certo, também pode dar errado. E isso é a inovação incremental, né? Assim, que a gente vai fazer, se jogar, testar e ver, e aí vai melhorando, né? Eu vi até uma matéria que estava vendo umas coisas, era um vídeo sobre inovação, e a menina ela estava comentando que assim, quando a Apple lançou o iPhone, ela estava no auge com o iPod, né? Então assim, ela não tinha uma necessidade de lançar um outro produto nisso, né? Então, se você quer sair de onde você está, se você quer inovar, o momento certo você está ali onde você está no auge, no seu conforto. Não esperar. Ju, Tá baixo? segura o fone que está falhando Tá, um ficou pouquinho. baixo, né? Tá bom. Não esperar chegar a tempestade, né? Vamos dizer assim, para poder inovar. Então, ali, porque esse é o momento de haver essa mudança, né? E aí a gente traz aqui o conceito da transformação de negócios, né? O que é uma transformação de negócios? A gente mudar fundamentalmente pessoas, processos, sistema, tecnologia de toda a empresa, de uma unidade, para ter melhorias mensuráveis. E não existe uma transformação que a gente... Não sei se eu falo aqui já. Não, que eu trago transformação digital. Sem a gente ter aquele cuidado, o olhar das pessoas. Não há uma transformação sem pessoa, que é um outro receio quando a gente fala de tecnologia, né? De uma automação, de rever as atividades, né? De uma transformação ali digital, das pessoas, né? Assim, daquilo tipo, não vou ter mais pessoa, não vou ter... Né? Então, assim, mas não existe uma transformação sem as pessoas, que o elo é o engajamento de todo esse processo. Aqui a gente não falou então do conceito de transformação de negócio, então de transformação digital agora. Tem 3 conceitos aqui diferentes que passam a mesma visão, né? O Sibok, ele traz essas 3 ideias, né? Então, o que a gente... Na mesma linha do quando a gente falava ali, será que eu tenho um ponteiro? Anotação... Tem um ponteiro aqui, Paty? Sabe, o vermelhinho Eu acho que não, mas o andando? mouse que você está passando dá para o pessoal perceber, viu? Aparece? Legal, beleza. Então, na mesma linha do transformação operacional, modelo operacional e estratégica, que a gente conversou na parte ali atrás do conceito, né? Então, que transformação operacional sobre transformação digital? É a integração da tecnologia, pura e simplesmente, em todas as áreas, mudando a sua entrega, a sua forma de valor, né? Então, e quando a gente já está naquele processo do modelo operacional, que é aquela questão de a gente já estou fazendo o que eu faço hoje, mas já fazendo uma melhoria, mas já olhando para frente, o que ele traz, né? O diretor desse George Westerman, o diretor de pesquisa do MIT, né? Do MIT.
repensar de uma forma radical de como a organização ela usa a tecnologia, as pessoas e os processos para mudar o desempenho dos seus negócios. E quando a gente está falando de estratégica, né, a Salesforce, ela traz que para usar a tecnologia para criar ou modificar os processos de negócio, uma cultura, novas experiências existentes para atender essas novas realidades. O que a gente vê muito hoje, mais assim, nas organizações, no dia a dia, eu diria que é o primeiro item da transformação operacional, que é a integração da tecnologia ali com o negócio. Algumas empresas, né, que já estão mais à frente, né, nessa pegada, que já caminham para repensar isso de uma forma radical. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e talvez vocês até pensem assim, como é na organização de vocês isso hoje. Uma empresa, para se dizer que ela é inovadora, que ela investe em inovação, na transformação digital, ela precisa investir de 10% a 30% ali da sua receita, do seu faturamento lá, né, assim, em relação de investimento nisso. Então, se uma empresa ela quer investir menos que 10% até 10%, ela não é uma empresa inovadora, porque o capital ali está sendo capital 10%, é só um capital de sustentação. Isso são pesquisas, né, que dizem, né, sobre isso. Aí você pode, de repente, pegar o balanço da sua empresa ou da empresa que você gostaria muito de trabalhar em dia e ver lá qual é o percentual de investimento que tem destinado para isso, né, assim, para fazer os tipos de investimentos. Eu lembro também que, quando eu fazia um trabalho também, a gente conversava muito sobre isso. Vamos lá. Um dos pontos de transformação, né, digital são os gêmeos digitais, né? E o Seboc ele não traz, mas existe hoje em dia muito se falado, né? No metaverso, na Web 3.0, na tecnologia. Hoje a gente, né, já está aí desbravando 5G, já tem estudos para 6G. Então, são tecnologias que estão vindo para ter essa mudança aqui estratégica da transformação digital para criar novos processos e novas experiências. Os gêmeos digitais, ele é até acho que mais comum assim da gente já ter ouvido falar alguma coisa assim, que é a replicação, né, do que eu tenho no mundo físico, mas assim, não é uma experiência, é uma representação só. Então, a gente pode ver muito isso em indústria, a indústria, né, pode ter visto já isso, porque é muito na questão tipo de replicar, né, assim. Então, se eu tenho essa máquina, se eu melhorar essa máquina aqui, qual vai ser a produtividade, então, que ela vai proporcionar, né, no meu negócio? O gêmeo digital é meio que isso. Quando a gente fala do metaverso, também a gente já pode ter vivido algumas pequenas experiências ainda em relação a isso. Muito pessoal dos jogos, né? Mas, assim, dizem, hoje, quando a gente vai usar um celular, né, assim, uma tecnologia, a gente usa uma tecnologia, né, um celular, um negócio ali no meio. Futuramente, a gente vai ter uma outra experiência usando um avatar para acessar. Está muito ainda embrionário, ainda, né, no mundo aí da tecnologia, enfim, mas são coisas que já... Fala aí, quer falar? A prefeitura de Seul, por exemplo, tem um investimento alto para que toda a prefeitura esteja no metaverso até 2030. Para a obra, né? É o projeto para tudo, tipo de a prefeitura inteira vai estar no metaverso. Eu vejo muito projeto na parte da agricultura, né? Que Sim, para as fazendas, essa questão de simulação. Né? E a Web 3.0, né? Que a Web 3, ela vai centralizar assim, totalmente a informação. Então, a gente está caminhando aí para uma mudança de modelo de negócio, de experiências, né? Não é mudanças pontuais do nosso negócio, de que a gente está mais acostumado no nosso dia a dia, né? E aí, como eu falei, o 5G, o 6G, enfim, o 5G ele nem vai afetar tanto a gente, o usuário, né? Mais velocidade, enfim, mas os negócios eles vão ser muito afetados, porque vai dar agilidade, precisar alteração de máquinas, maquinário, enfim.
vai estar aí num avanço, né? E a gente precisa cuidar das pessoas, né? Desse meio do caminho aí, né? Em relação para não o engajamento disso, né? Não perder todo esse contato, que cada vez mais assim o mundo ele vai se tornar mais virtual, né? Então, o que eu falo aqui, né? Assim, para ter o sucesso na transformação, a gestão ela tem que considerar as pessoas nas suas funções, com as suas habilidades, as suas competências, as suas capacidades. Um dos pontos, tem uma pesquisa que fala assim, por que as empresas têm dificuldade, às vezes, de alcançar um potencial de inovação? O primeiro ponto, né, que 90% da resposta foi que não possuem profissionais capacitados para contribuir, para desenvolver, para fazer isso. Então, a gente desenvolver e a gente não ter pessoas que tenham capacidades e habilidades adequadas para essa frente. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo, entender, né, buscar esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento para poder contribuir com isso. Então, aqui que ele diz o seguinte, né? Então, se a gente não administra e não lidera a mudança, a gente acaba se rendendo a ela. Seja para o bem ou para o mal, né? Por vídeo, os cases muito conhecidos aí, né? Xerox, Kodak, que não acompanharam a evolução da época e tiveram seus negócios, né, fadados, né, à falência. Diferente da Faber-Castell. Foi até uma novidade para mim, que eu sou no último evento que eu fui uma palestra. Quando você pensa em Faber-Castell, o que a gente lembra? De lápis, né? É a primeira coisa, lápis, canetinha. E, cara, assim, aí você pensa assim, pô, realmente, como é que se mantém, né, assim, ainda com lápis, canetinha e tal? Só que esse não é mais o negócio principal deles. O negócio deles é pigmento. Eles vendem para tinta, né? O pigmento para até para maquiagem que a gente usa, tem o pigmento da Faber-Castell. Então, e continua sendo uma empresa familiar, mas foi uma empresa que acompanhou, soube mudar o seu negócio, acompanhar e manter a sua marca, né? Porque a primeira coisa que a gente lembra é do lápis, né? Inclusive, na palestra, o rapaz, a questão da experiência, né? Ele levou o filho dele, ele estava pintando. Então, aquilo ali da experiência do momento, mantendo ali a representatividade, então, diferente disso. Então, é da gente pensar na tecnologia como facilitadora. Ela não é dispensável. Ela pode ser indispensável, sim, mas ela é uma facilitadora para acelerar o volume das informações. Hoje, a gente é dado, né? Completamente dado. Então, os nossos gostos, né? Os nossos cliques, quem a gente acompanha, onde a gente anda, os caminhos que a gente faz, o que a gente assiste. Então, e tudo isso vai o quê? Facilitando a nossa vida, de uma forma facilitando as escolhas, né? As nossas tomadas de decisão, enfim, em relação. E observar o que as tarefas também que podem ser repetitivas de automatizar. Por quê? A gente está tendo gargalos, perda de tempo, então ela vem para acelerar, melhorar, ter mais eficiência e eficácia nos processos, nas atividades, né? Em relação. Então, ela vem para criar e reduzir esse tempo. Eu dou um exemplo assim bem simples, né? Quando a gente vai fazer um bolo, né? Então, assim, tem todo um processo para fazer um bolo. Eu tenho, vamos dizer assim, um normativo, que é a receita, tem um passo a passo, tem os ingredientes, que vai seguindo ali do que vai fazer, como fazer, o que tem que fazer. Então, é muito prazeroso também essa experiência de você fazer o bolo ali para a família, o cheiro e tal. Mas, se você quer uma qualidade na sua vida, o que por meio disso a gente já tem, né? As misturas de bolo, né? Assim, só comparando de uma forma modelo mais tradicional com uma forma, né, mais ágil, né? Assim, vamos dizer que a mistura de bolo é essa questão da tecnologia que vem para facilitar a nossa vida, porque às vezes a gente não tem tempo,
não tem, às vezes, todo o material, e quer ter aquela experiência de estar ali junto, que o bolo ali proporciona, né? Em relação. Ô, Ju, e também tem uma questão, né, que eu acredito muito nisso, que há atividades que não deveriam realmente mais serem feitas por humanos, né, que a gente Sim, deveria estar usando nosso cérebro para análises, né, para ações que vão ajudar a tomar decisões, e não para fazer atividades repetitivas que têm baixo valor. Deixa o robô fazer isso para a gente poder se dedicar a atividades mais nobres, né? exatamente. E a gente que acho que eu não me lembro o número ao certo, mas a maior parte das nossas atividades, elas são feitas de formas involuntárias, que a gente aprendeu e aí vai fazendo aquilo ali. Por isso que, às vezes, quando a gente vai entrevistar alguém, por que você faz assim? Porque me ensinaram, sempre foi assim, porque ensinou e a gente ficou condicionado naquilo, né? E tem todas as histórias, né, do condicionamento que vai. Então, assim, e tem a parte, acho que 10%, alguma coisa assim, que é a parte analítica. Então, por exemplo, beber uma água, levantar, tudo isso são atividades já automáticas, que a gente não precisa gerar um comando e ter uma análise para isso. Então, quanto a mesma coisa acontece no nosso ambiente de trabalho. Então, a gente fica condicionado a fazer aquilo ali. Então, quando não vem alguém de fora, tipo, questionar, mas por que você faz? Aí tu fica assim, né? Caramba, por que eu nunca fiz essa pergunta? Por que eu nunca fiz isso diferente? Por que eu nunca mudei isso, né? É do nosso comportamento. Então, e abrir essa possibilidade, né, para que a gente possa pensar, analítico, né, provocar. Então, ela vem para contribuir com isso, né, também, em relação. Então, ter toda essa melhoria do nosso processo de trabalho. Então, quando a gente vê aqui ela como facilitadora, a gente vê, né, o BPM. Então, a própria o quê? Eu tenho uma estratégia de negócio que ela precisa olhar o quê? Para processos, pessoas e TI. Não, e eu vou começar a falar aqui de uns frameworks que olham essa visão, né? Não tem como a gente ter um olhar só segmentado, né, em relação. Isso tudo a gente está linkado, vinculado, né, um com o outro. Então, quando a gente vê, vocês já devem ter visto nas outras aulas o ciclo de vida do BPM. Então, quando a gente olha aqui, né, primeiro, tive o alinhamento da estratégia, quando a gente tem aqui no arquitetar as mudanças, aqui que é onde a gente faz o as is, o to be, identifica os gaps e vê as prioridades, nessa parte aqui que a gente começa a ver o quê? A percepção da estratégia, do design, né, de processos e a execução ágil, a integração da visão, né, da tecnologia com o BPM, né, com a visão de processo. E aí, quando a gente pensa no seguinte, né, assim, então, quando a gente está falando, né, olhando o segmento todo, tem um conceito que é a arquitetura corporativa, né, o Enterprise Architecture, que ele é um processo pelo qual as organizações, que a arquitetura corporativa ela vem dizer, né, mostrar de uma forma estratégica como a empresa ela é estruturada, arquitetura de negócio ou arquitetura de processos, como muitas vezes a gente ouvia assim falar, né, assim mais comumente. A gente tem toda a parte da estratégia, a gente tem a arquitetura de TI, e essa arquitetura de TI, ela tem as camadas de aplicação, de dados. Então, quando a gente está falando de uma visão de processo, de um ponta a ponta, a gente está olhando o quê? Para o processo, claro, como ele acontece, mas para ele acontecer, o que suporta ele? Qual é a tecnologia que está ali embaixo? E o que suporta essa tecnologia ali embaixo? E como isso está estruturado? E quais são as capacidades, as habilidades de pessoas que eu preciso para a execução desse processo? Então, não é muitas vezes só ali aquele mapa, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha essa visão nenhuma, era a visão zero disso. Era só realmente mapear, colocar ali os processos e ver algumas oportunidades de melhoria e tentar ver se a TI também fazia alguma coisa no sistema ali de melhoria, abrir o chamado, né? Mas muito pouco sem essa visão, essa inter-relação, né? Estratégica em relação. E quando a gente fala aqui dessa parte do design, né, que muito em relação, a gente
vai ver o quê? Como esse processo está suportado, como é que essa tecnologia habilita esse negócio. Então, toda essa visão. E aí a gente vê o seguinte, deixa eu fechar aqui de novo, porque eu não sei, mas a torcida do Botafogo aqui começou a gritar aqui de novo. Quando a gente está falando, então, dessa arquitetura corporativa, que eu comentei com vocês, dessas visões, então a gente tem 4 domínios, que é o domínio de negócio, de dados, a aplicação e a infraestrutura. Então, a arquitetura de negócios é toda a parte estratégica e a execução de como acontece, né, aquele negócio. Então, aí a de dados é como que se trafega esse dado, onde que está, como que ele foi mapeado, onde que isso é registrado, né? Para garantir o quê? Que essas soluções, então, elas sejam entregues. E aí a gente tem a camada de aplicação, que é o sistema em si, que suporta, né, todo esse processo, e a parte técnica, que a gente está falando da toda a infraestrutura, né? Então, servidores, data center, então, de toda essa visão, assim, né, de como. Só que, assim, existem uns 4 frameworks que falam sobre isso, né? A gente tem o Zachman, que tem uma visão mais, assim, de modelos de negócio, modelo de sistema, modelo corporativo, e a gente tem o TOGAF, que é a certificação que eu tenho, que é o mais comum quando a gente se fala de arquitetura corporativa, é o framework do TOGAF, que ele vem trazer essa visão global mesmo. Então, eu tenho uma visão preliminar e eu vou passando por cada arquitetura. Então, eu vejo o que eu mexi na minha arquitetura de negócios, será que eu impacto o meu sistema? Sim, então, beleza. E aqui, será que eu impacto a minha infraestrutura? A visão, então, beleza. Então, qual é o plano de ação, minha gestão de mudança para isso aqui? E roda esse ciclo sempre nessa visão, né? Então, tudo, o que tem em comum neles, né? Tudo começa na arquitetura corporativa e desdobra ali metas e objetivos, né? Sem ir na sequência de negócios, aplicações, tecnologia e dados. Em cada todos esses, né, frameworks aqui de arquitetura corporativa. Aí aqui tem os princípios básicos partilhados pelas estruturas da arquitetura corporativa. Vejam que a arquitetura, vou voltar aqui, de processo, nesse outro aqui, que está dentro da arquitetura de negócios, ela faz parte da arquitetura corporativa da empresa. Então, até a gente tem os nomes dos arquitetos, né? Arquiteto de processo, arquiteto de negócio, arquiteto de integração, né? De solução, de TI, de infraestrutura. São pessoas com chapéus diferentes, né? Mas que nós estamos entrelaçados, né? Assim, um depende ali do outro nessa mudança, né? Em relação. Então, ela é um pontinho só, né? O que a gente trabalha é um pontinho de toda uma organização. Então, a gente faz parte de toda uma dimensão estratégica. Por isso que eu falei lá no início, né? Vocês viram que a gente ainda não chegou em nada de TI. Então, primeiro é da gente entender como a organização funciona, onde os processos estão encaixados, qual o direcionamento estratégico, para poder entender, né, desse impacto, como que está essa relação. Então, os princípios básicos, né, que são partilhados pela arquitetura corporativa é sempre ter a estratégia, prioridade de negócio, seus objetivos, sempre com uma direção de influência e alinhamento, né? Traduzir esse negócio, então, em estratégia, e aí identificar os dados dessa unidade de negócio necessário para executar o processo, e aí quais são as capacidades de aplicação que são necessárias para esse desenvolvimento, e quais são os requisitos de hardware, de software, de infraestrutura que é necessário. Tem uma pesquisa da PwC que teve, que perguntava, né, assim, qual a empresa que... sua empresa... percentual de empresas que investem em arquitetura corporativa, qual tipo de investimento, como é que está isso na organização.
basicamente, assim, não passava de 50% do resultado. Basicamente, os arquitetos em potencial eram arquitetos de processos em relação... E os maiores, assim, de desafios do que tinha era porque, era a segmentação, né, do negócio com a TI, e o outro funcionalidades repetidas, sistemas a manutenção desses sistemas, né? Inclusive, por quê? A gente quer acompanhar, né? A evolução, a inovação, quer mudar a linguagem, quer comprar outra ferramenta, quer fazer, parará e acontecer, não sei o quê. Algumas vezes esses projetos são frustrados, né? Há um investimento que não vinga, né? Assim, não tem um resultado positivo, mas aí ele começa naquela evolução a fazer. Só que tem outra parada lá atrás, né? Que fica lá. Então, assim, fica esses silos de cenários assim, diferentes. Um negócio muito avançado, outro muito atrasado, várias coisas, sistemas, às vezes com linguagens diferentes, né? Ali em relação. Então, acaba tendo uma dificuldade nisso. E quando a gente não tem essa visão corporativa, existe um custo muito alto na empresa, porque são tomadas decisões que são feitas de formas separadas, equivocadas, né? Sem ter essa visão total e esse alinhamento estratégico. Então, quando a gente consegue olhar no mínimo, ter essa dimensão, a gente consegue otimizar e ter melhores tomadas de decisão ali na própria organização, né? Assim, de geração assim, de valor. Então, assim, o que essa arquitetura corporativa ela vem trazer? O porquê. Por que eu estou fazendo isso, esse questionamento? Quando, qual o período, qual o evento, como que eu faço, que é o processo? O que é feito, qual é o produto ali de saída, né? O que sai daqui? Quem faz quem é a pessoa, a função, e aonde? É o lugar, o sistema, né? A instalação, onde isso que é colocado, né? E aí a gente vai pensar no seguinte, do desenvolvimento disso com a capacidade de negócio. Então, assim, quando a gente pensa aqui, olha, nessa figurinha aqui, vou tentar explicar essa figurinha aqui para vocês, assim, que a primeira vista que a gente olha, né, assim, não é muito agradável, né, meio confusa, né? Que a gente tem o seguinte, né, que são as entradas e as saídas, os como, os processos, onde, né, o que foi que a gente conversou nas perguntas que ela vem responder, né? E aí aqui são as saídas, né? Então, assim, o que eu vou sair? Uma visão corporativa, uma visão de gestão, uma visão analista, de designer, e aí, mas cada item desse. Então, assim, no modelo de negócio, o que eu tenho de entrada? Um âmbito de negócio, né? Que são os drivers, né? O anseio, né? Assim, o desejo, né? E aí, sempre perguntando, né? O que, o como, o onde, quem, né? Que são os papéis, quando e por quê, e o que a gente faz aí com uma visão corporativa, né? Que é esperada ali na empresa. No modelo de operações. Então, assim, é um modelo já de negócio sendo ali implementado. Então, o que a gente já sai? Com o dono do processo. No modelo, aí a gente vai descendo o nível, né? Então, no modelo processual, eu entro com um processo lógico, sequência, e aí eu tenho uma visão mais analista, de um design. E aí a gente vem num sistema de fluxo de trabalho, eu já desço mais o nível. Então, como funciona isso aqui, né? Esse fluxo desse trabalho? Então, eu entro com um modelo de fluxo de trabalho e tenho uma visão de construção ali da gestão, como é que é razoável aquela gestão no dia a dia. E aí eu vou entrar nas especificações de detalhamento, então, desse fluxo. Então, eu entro com a especificação, tenho uma visão da operação. E aí, a mesma medição e controle, eu tenho a produção ali rodando, então, no dia a dia, então, eu vou ter sair com um monitoramento daquilo ali que está sendo operado. Então, esse aqui é uma visão de um framework lá da arquitetura corporativa, que é do Zacma, que eu comentei com vocês, que são dos níveis dele de modelo de negócio. Mas percebam que sempre passa, né, pelas visões que eu comentei, né? Negócio, dados, tecnologia e infraestrutura, e sempre observando assim, a questão ali do elo, né, entre as pessoas e o desdobramento da visão estratégica, traduzindo em objetivos. Aí, assim, a gente tem os níveis de modelo, né, que foi que a gente
no Zachman, os pontos de vista de negócio a partir das dimensões. Então, quando a gente vem para um modelo corporativo, que aí a gente tem já falar da cadeia de valor do Porter, né? Que aí é algo acho que é mais comum aí já do ouvido de vocês, né? Da cadeia de valor do Porter, quando a gente já fala, né? Da questão da logística, dos processos primários, secundários, são modelos, visões mais corporativas. Eu não sei se vocês também já ouviram falar da APQC, né? Que é um framework de classificação de processos. Vou passar aqui para o próximo. Mas, além da APQC, ela tem essa criação, essa estrutura aqui dela, né, dos processos primários, né? Então, é público, tá? Existe na internet essa lista, eu já usei bastante como benchmark essa lista da APQC para utilizar como referência para definições de arquiteturas de processo, né? Inspirações ali, claro, que vai depender do negócio, né? Porque ela traz como os processos primários ali, né? Visão estratégica, conceber e desenvolver os produtos, comercializar, criar produtos e gerir o serviço do cliente. Então, os processos primários dependem muito do negócio, né? Da organização, mas é público, ela tem uma lista definida. Então, fica a dica aí para vocês também. É interessante saber e ter quando... Mas, além dela, tem um modelo que é de telecom, e tem acho que o BAN também, né? O telecom acho que é Telcom, alguma coisa assim, e tem o BAN também, que é um outro também modelo de framework de classificações de processo. E aí na parte de serviços, né, ela já tem a questão das expectativas transacionais, enfim, do negócio. Então, ela traz uma visão aqui mais de estratégica ali a parte estratégica, né, assim, e o cliente ali na parte mais assim secundária, né? Aí a gente tem o seguinte, quando a gente fala, né, de modelos de negócio, modelo de negócio, ele vai fazer o quê? Ele vai descrever os principais eventos, os resultados, porque às vezes quando a gente fala assim, em questões de modelos, assim, classificações, né? São classificações aqui desses modelos. Então, quando a gente diz modelo de negócio, a gente está falando que está descrevendo os processos basicamente de suporte e de gestão, que integram. Então, ele está falando de eventos, do fluxo de trabalho, do processo ali de ponta a ponta, de como realmente funciona, né? Ali de ponta a ponta aquele processo. Quando a gente está falando de workflow operacional, a gente está falando mais descrevendo esse modelo de negócio que é realizado, né? Uma questão mais ali de tarefa procedimentada, mais detalhada. Em alguns casos, pode ser chamada até, assim, em procedimento, normativos, né? Eu não sei, sim, mas eu sempre trabalhei com processo, mapa do processo, desenho, e aí tinha um procedimento que complementa aquele processo, né? Como que faz, o que acontece, que é essa parte do modelo que é o operacional, o detalhamento adicional desse modelo de negócio. O modelo de sistemas é o desenho, o retrato ali, esse modelo de negócio, mas na visão de sistema. Então, como que se comunica esses sistemas? Muitas vezes o modelo do sistema, né, ele vai dizer assim, quais são as funcionalidades e com qual sistema que aquele sistema interage, né, que tem integração, para onde que vai. Esses são os modelos de sistema para suportar as operações, que suportam essas operações do modelo de negócio, né? E os de medição e controle, a gente está falando de indicadores, né, que é a medida ali os pontos de controle para serem monitorados. Aqui tá, os pontos das operações para serem monitorados. Existem as ferramentas da arquitetura corporativa, elas são muito interessantes porque você consegue, no próprio processo, ter todos esses vínculos. Então, você consegue, naquela atividade ali do processo, você consegue vincular o modelo operacional, né, o procedimento, o indicador, as funcionalidades que estão ali na execução, e aí você consegue analisar todo o impacto de uma saída de um processo, de uma saída de uma tecnologia, o que eu vou, né, impactar ou reduzir questões de custo, ou otimizar. Então, ela consegue proporcionar isso, essa visão.
E aí, especificamente, assim, da arquitetura de negócio, é o que? A documentação formal dos processos centrais da organização. Então, ela vai definir como a organização ela funciona, como são os seus processos, como que eles se encaixam, como eles são geridos, né, naquele desdobramento, né, do macroprocesso, processo, subprocesso, né? Ela alinha, ela vem para quê, né? Para alinhar os processos de negócio à capacidade da organização, definir aqueles princípios orientadores, comunicar e educar, proporcionar uma medição desse processo, uma visão da arquitetura, de como a empresa ela funciona, né? Como que ela vai estar estruturada, como que ela funciona para a execução daquilo ali. Sempre lembrando que uma arquitetura de negócios, ela não tem nada a ver com a estrutura organizacional, né? Então, quando a gente fala aqui que ela vem para estabelecer uma visão, né, da estrutura corporativa, para medir, para dizer como, né, assim, os processos funcionam, é diferente, né, assim, de uma da estrutura organizacional. Muitas vezes a gente define a nossa modelo da nossa arquitetura de negócios a uma estrutura organizacional da empresa. E não é assim, né? Os processos eles vão estar desenhados ali em como funciona a empresa. A estrutura organizacional é quem, né, são os responsáveis por aquilo ali. Então, o processo ele perpassa de ponta a ponta, né? Assim, por mais de um departamento, um órgão, uma organização, né, nessa questão. Então, a visão do processo, né? E para comunicar, afirmar, a gente tem medir esses processos, conseguir ter melhores controles, implantar reutilização dos processos, como que se fala, como que se tem essa integração, né, ali em relação. E aí aqui, assim, o que traz aqui, né? Assim, então, como que está alinhada a arquitetura de negócios com a arquitetura corporativa com a estratégia? Tem uns negócios aqui no chat, uns comentários aqui a mais, acho que é você, né? Não tem dúvida aqui, não. Sim, sou eu, Tá. relaxa. Mas aí, pessoal, se quiser perguntar alguma coisa, a Ju aproveita o momento, viu? Tipo, tô entendendo nada, não entendi, né, e tal. Enfim, fique à vontade aí para colocar. Quando falando legal, bacana, sobre estratégia, arquitetura corporativa, e como que isso se linka, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma abordagem, uma análise das necessidades, então, do negócio e a análise de valor para a empresa. Aí, o que a gente, então, vai ver aqui, então, nessa parte da abordagem? Estabelecer o contexto, qual o valor de negócio da proposta, identificar as entregas, a diferença. Então, é ali, né? A abordagem, aquilo ali, o entendimento, né, do que vai estar acontecendo, né, nos cenários. E aí eu vou ter qual a minha necessidade do meu negócio. Então, eu preciso analisar a minha situação, utilizar, então, a SWOT, né, as forças de Porter, analisar meu modelo operacional no dia a dia, a experiência do meu cliente. Então, analisei a necessidade do meu negócio. Então, e aí eu vou ver, beleza, e qual o valor que isso entrega para a empresa? Então, desenvolver um mapa de capacidade de negócio, a gente vai passar nele aqui mais na frente, identificar os riscos que eu estou exposta, então, desenvolver o perfil da realização desses benefícios. Aí aqui eu quis trazer, né, gente, sim, o TOGAF ele traz, né, mostra essa relação, né? Cadê no passo? Então, quando a gente falou ali esse aqui, que eu falei que a gente ia ver, o mapa de negócio, da capacidade de negócio, o que a gente tem aqui, né? Então, você imagina que aqui é o ambiente, né, o cenário que a gente está inserido, e aqui é a organização. E o que eu tenho na organização, né? Eu tenho todos os elementos da arquitetura corporativa, tenho as áreas que estão ali trabalhando, e eu tenho os meus impactos internos e tenho meus fatores externos que impactam o meu negócio. Então, não, o que ele traz aqui, né? Assim, não é uma visão singular, né? De que uma regulamentação do governo ela vai vir, entendeu? E provocar uma mudança no meu impacto interno,
provocar uma mudança aqui na minha arquitetura, numa área funcional minha. Então, não é apenas um ambiente só que, né, que a gente está, que essa visão aqui do ambiente de negócio, ela vem, beleza, com a minha concorrência, com a minha mudança na demografia. Então, essa questão aqui, ela representa toda essa área externa. Então, a gente passou aí por, às vezes, com a questão das eleições, às vezes uma entrada de uma nova legislação, uma nova regulamentação. Então, tudo isso vai impactar, né, internamente, no desalinhamento do meu processo, que pode impactar nas minhas capacidades, impactar na minha arquitetura de TI, na minha cultura, e aí provavelmente vai impactar no meu dia a dia, nas minhas áreas ali que estão atuando. E aí eu trouxe aqui o seguinte, o Canvas, né, assim, uma das ferramentas que são utilizadas, né, para a visão de modelo de negócio, entendimento do produto, para as tomadas de decisões, conhecimento, é o BMC, né, o Canvas, né, Business Model Canvas que a gente tem. E aí, assim, ele é um papel com algumas divisões, né, que ele traz alguns itens, tem uma forma de preenchimento aqui dele, que é indicado no próximo slide, eu falo, que é para linkar, assim, as ideias, né? Mas aí, quando ele fala aqui, assim, nas principais parcerias, né, aqui, nos parceiros chaves, então, assim, quem são os nossos principais stakeholders, quem está ali no nosso dia a dia, quem são esses parceiros, que está ali no dia a dia envolvido ali com a gente, engajado, qual é a atividade depois, a atividade aqui na atividade-chave, qual é a atividade-chave do meu negócio, realmente. Às vezes a gente... O que está ali no meu core, na minha cadeia de valor, né? Então, beleza. Então, qual é o meu recurso principal? É uma tecnologia? É um recurso humano, né? O que eu preciso para entregar para o meu cliente de valor em relação? Quais são? E aí vem na proposta de valor, o que eu estou entregando para o meu cliente de valor? Será que a gente tem tipo essa resposta, né? Assim, qual a minha proposta de valor para ele que eu estou agregando na vida dele ali realmente? Então, o meu relacionamento com o cliente é de que forma a minha satisfação, minha pesquisa de satisfação, como que eu me relaciono com esse cliente, quais são os canais, os pontos de contato que eu tenho com ele, presencial, né, online, quais são esses canais online, se eu tenho um fornecedor que faz isso, um terceiro que trata essa relação. E aí aqui são os canais de distribuição, né, como que chega esse meu produto para ele. E os segmentos de clientes. Então, assim, quais são os tipos de clientes que eu tenho? Né? Às vezes, a gente tem mais um tipo de cliente, mais um tipo de persona. Então, de ter essa clareza. Qual a minha estrutura de custo? Então, quais são os custos que... Vou passar para cá, porque já é outro. Quais são os custos, né, mais importantes que tem nessa questão e quais são as minhas fontes de receita? Como que eu ganho dinheiro em relação a isso? Então, meu produto se paga recorrente, anual, sei lá, tem cashback. Como que é a fonte de receita disso? Então, o BMC, ele dá essa visão assim, geral, básica da organização, sua dimensão geral. Eu sempre falo assim para... Tipo, vai entrar numa empresa, vai entrar tipo, num negócio, qual a primeira coisa que faz? Faz o BMC, para você entender como que funciona realmente ali o negócio, quais são as relações, porque a gente olha para toda a relação, né? Assim, todos os stakeholders ali envolvidos, para os fornecedores, para o cliente, para o meu driver estratégico, para os meus custos, meus funcionários e como vai. Existe uma proposta de preenchimento, que primeiro, né, assim, qual é a minha oferta de valor, o que é o mais importante, aí depois a gente vem para os segmentos de cliente, e aí depois quais são os canais de distribuição que chegam, então como que eu me relaciono com esses clientes e qual é a minha fonte de receita. E aí depois a gente vem para cá, que é uma parte mais de, vamos dizer assim, de despesas, né? Assim, quais são os meus recursos chaves, quais são as minhas atividades
chaves em relação e as principais parcerias e os custos por último. Então, tem essa proposta aqui de preenchimento, né, de como a gente faz. Aí eu tenho uma proposta de... Aqui eu comentei um pouquinho já com vocês, né, quais são as abordagens, né, do BMC para compreender o negócio, para criar ou modificar um novo modelo de negócio, facilitar, né, uma sessão lá estratégica de desenvolvimento para desenvolver um novo produto, ou desenvolver um modelo de negócio, documentar um modelo de negócio. E aí tem uma abordagem muito baseada à oferta, ou em recurso, ao cliente, no financiamento. E aí ele contribui para todas essas visões, né, em relação. E aí eu tenho uma proposta de a gente fazer aqui um exercício. Junto disso, a gente definir aqui um modelo de negócio, de pensar em um produto, e aí a gente meio que preenchendo aqui junto nisso. Você queria saber se vocês topam ou eu sigo aqui, e no final a gente vê se der tempo ou não, que tem também o Kahoot no final que eu coloquei, enfim. Não sei, queria saber aí a opinião, me diga aí no chat. Já tem um bora aí. Alguém já respondeu bora. Tá, Suzana então, também. aqui do lado, dá para eu ver. Eu estou com duas câmeras. A gente pode pensar, então, de repente, acho que sei lá, um streaming é mais fácil, né? Da gente pensar nesse preenchimento, né? De como fazer. Pode ser? Ou alguém quer propor aí outra coisa? Aí, gente, pode abrir o microfone aí. Abre aí, por favor, o microfone, fala, né? Para a gente... Ou vai no chat mesmo, assim, não tem problema. Beleza. Então, qual é a proposta de valor do streaming? De um streaming hoje, de uma empresa, enfim, se for qualquer um deles, assim, talvez, assim. Porque tem uma diferenciação, né? Um pouco em cada um. Mas qual é a proposta de valor? O que entrega? Vocês acham que entrega? A experiência, a agilidade, a facilidade, recomendações, mas é o conforto, né? A experiência em família, né? O conforto ali, né? Em casa. Todo mundo concorda meio que com isso? Acho que eu vou tirar aqui e... Peraí. Ai, projeção e fiz errado. Peguei. Aí vou botar aqui no chat. Vou botar aberto e aí vou botar na caixa de texto aqui. Pronto. Agora foi. Dá para ver? Assim fica menor. Melhorou, né? Tá ótimo. Então, a experiência... Customização, né? Aí depois a gente vem quais são os segmentos de clientes. Você vê que tem aquelas divisões, né? Kids, família, né? Porque Jovens. a própria questão da oferta de valor, né? Ela, ali da customização, ela vem aí para isso, né? Então, por os diferentes segmentos que tem, né? Bem, vou botar assim. Acho que famílias, né? Casal. Para botar casal. Tá. Aí, quais são os canais, né? De como que chega ao próprio streaming, né? Aplicativo. Digital, né? Tudo já é digital. No celular, né? Na TV. Enfim, vou botar aqui. Uau,
TV. Só mesmo para a gente botar um pouco em prática, bem rapidinho aqui. E aí, como que ela se relaciona, né? Então, a gente tem, eu adoro aquelas competições, o Twitter, né, as redes sociais, que eles ficam fazendo, né, aquelas questões, as redes sociais. Eu não sei se tem, não vejo muito O que é assim. fantástico é o algoritmo, né? De que ele já É, vai lhe entregando o que você condicionando. lhe condicionando. Eu acho que pode ser, de repente, recursos principais, Exato, a inteligência artificial. exatamente. E é o que condiciona o comportamento ali, né? Atividades chaves entregar, sei lá, entregar experiência, né? Conteúdo, né? Tecnologia, lazer. Beleza, vou botar tecnologia aqui junto. Aqui, né, que você fala em curso, né? Acho que proporcionar experiência. De acordo, queria dizer que é tipo assim, de acordo com. A gosto do freguês. Entendeu? Tipo isso. Aqui ela botou ali. Personalizado. Isso. Personalidade. Obrigada. O self-service, né? O self-service do streaming. Sim. Entre coisas. E aí as parcerias principais. Propor, falta aqui um R, né? Eu não tinha parceiro deles, não sei, porque é tudo concorrente. Algum canal, algum. Os investidores, né? Pode ser isso, investidores. Cinemas hoje em dia, só de cinema já vai para o. Não sei, essas questões assim, novela, propaganda, acho que não. Sai hoje na TV e já vai para algum tipo de serviço de streaming. Todo o conteúdo. Aqui, TV. E aí, a estrutura de custo que eles têm, vai saber, né? Vamos pensar. Tecnologia, vou botar aqui, pessoas, tecnologia, né? A licença. Pessoas, tecnologia. Licença de quê que você fala Licença de conteúdo, se eles vão reproduzir alguma obra. Direitos autorais. Essa parada aí. Isso. Verdade, direitos autorais. E aí as fontes de receita como é que a gente chama da recorrência? Não é matrícula, Assinatura, né? Assinatura, corrente. E já tem a facilidade aí do cartão, então ninguém esquece de pagar, já fica ali direto, né? Ali. Bom, aqui em parceiro, no caso da Netflix, ela não tem, mas existem streams parceiros, né? A Disney e a Star Plus, né? E fazem essas parcerias. Mídias aonde? Em receita ou em custo? Aí onde você está mesmo, Juliana? Aqui? Porque aí já abrange, né? Tudo isso. Não. Beleza. Vou projetar aqui. Então, eu trouxe só para fixar um pouco, a gente dinamizar
já aí na metade para dar uma aliviada aqui no só conteúdo, né, da gente falar. Tá? E, assim, aí, geralmente, assim, tem esse papel, a gente faz muito também de dinâmica, talvez vocês já tenham participado, né, de construções disso. Isso aqui a gente fez bem rápido, né, bem, só para exemplificar, com certeza a gente conseguiria evoluir, né, detalhar um pouco mais aqui na questão. E aí, quando a gente está, então, continuando aqui nessa parte da capacidade de negócio, e aí, quando a gente fala do Porter, né, tem a questão da capacidade competitiva do Porter, que é uma outra visão. Então, que a gente tem aqui 2 eixos, a vantagem estratégica e o objetivo estratégico. Então, a gente tem o segmento de indústria em geral e o segmento particular. O que ele traz, né? Na vantagem estratégica, tem baixo custo e a diferenciação. Então, quando eu tenho um baixo custo e numa indústria, né, no objetivo estratégico aqui, numa indústria geral, eu tenho uma liderança orientada a custos. Então, eu tenho baixo custo e estou ali numa questão de uma indústria em geral, num ramo em geral. E quando eu estou num segmento aqui particular, eu tenho aqui no meu foco de baixo custo um foco no custo. E já quando eu estou querendo ser diferenciado, ser percebido ali pelo meu cliente, ali aquela minha oferta de valor ser observada facilmente, de quando você pegar, falar do produto e tipo, perceber, então eu estou o quê? Num foco na minha diferenciação. Por exemplo, o próprio iPhone, né? Ele tem um alto custo, mas dentro de um segmento ali particular, ele é diferenciado? Porque ele quer ser percebido com foco na diferenciação. E aí, quando a gente tem aqui numa indústria em geral, eu quero estar só apenas ali na diferenciação. Aí a gente vem de novo aqui para aquele ciclo do BPM, né, para fazer todas as integrações ali, né, da arquitetura corporativa e do ciclo. Lembra que eu abri para vocês aqui essa parte da arquitetura, né, de mudanças, e abri aqui parte de processo, do to be, da identificação dos gaps. Então, como que entra, então, aqui essa visão da arquitetura corporativa que a gente conversou inicialmente? Eu tenho os processos de negócio, que é essa visão aqui. Então, eu tenho aqui dados e a parte das aplicações de infraestrutura. Então, quando eu falo do meu Aziz, eu tenho também o meu modelo de dados, né, de arquitetura de TI. Então, eu também vou ter aplicações, né, correntes ali da minha arquitetura de infraestrutura. E no meu to be, a mesma coisa. Então, se eu tenho um to be também de processo, também tenho dados e modelos de interação ali com os meus processos e aplicações futuras, quais serão necessárias nessa visão. E quando eu falo aqui da minha capacidade, habilidade, do que eu tenho, eu também vou precisar de um desenho dos meus dados e uma aplicação desse desenho também dessas arquiteturas. Então, forma de mostrar aqui como que a arquitetura corporativa está vinculada no ciclo, né, de BPM que a gente conversa aqui. E aí, assim, para vocês verem como tudo está interligado, né, assim, tem nessa visão aqui, eu tenho a parte aqui, né, eu tenho meus requisitos aqui no meio necessários, eu tenho a estratégia sempre orientando tudo, a parte aqui estratégica sempre no topo, dando a orientação. E aí eu vou ter quais são as minhas capacidades que são necessárias para eu desenvolver isso aqui tudo. Quando eu falo em capacidade, eu não estou falando de... Você precisa estudar. Nossa, falou aqui sozinho o celular. Eu não estou falando de capacidade, do quanto eu consigo, mas eu estou falando da minha capacidade de sustentar esse negócio. Então, eu tenho as habilidades necessárias, eu tenho as pessoas certas, isso é fácil de utilizar, eu capturo bem essas funcionalidades. Então, quais são as capacidades que eu preciso para executar e sustentar toda essa arquitetura corporativa, essa visão estratégica, esse desdobramento? Então, nos meus processos, eu vou ter o quê? Qual é a minha cadeia de valor? Qual é a minha diferenciação das minhas diferentes abordagens para essa análise? Quais são os diagramas de processo associados, né? O modelo desses fluxos de valor, o modelo operacional, tudo que a gente falou ali na frente.
E aí, na plataforma tecnológica, então, quais são... o que eu preciso utilizar para poder sustentar, estar alinhada a esses objetivos? Vai ter uma facilidade de identificar essas sobreposições. Então, quais são essas plataformas tecnológicas, né? A gente vai falar um pouco ainda delas aqui na frente, das corporativas, o ERP, o CRM, né? O BPM, e muitas outras que estão aí nas nossas organizações, assim como, né, programas específicos, enfim. Quando a gente fala aqui de requisitos, para a gente, quando está ali no meio, o que é necessário para ter todo esse elo, essa rastreabilidade, isso aqui tudo. O que eu demando dessa minha estratégia? Né? O que eu exijo disso? E nesses dados é capturar todas as regras, né? Mapear os dados que trafegam toda essa relação em relação. Então, assim, percebam que a gente não pode falar, né, isoladamente de cada um, o quanto que um compacta, se conecta, né, com... dizer aqui na parte da inovação. Eu já falei um pouquinho para vocês, né, assim, lá na frente, sobre questões de inovação, qual é meio que a visão assim, do mercado, né, que as dificuldades que as empresas têm hoje em relação a isso, e que ele traz o seguinte, né, assim, esse Burton de 2015 é uma figura de inovação contínua no dia a dia. Então, a gente tem essa linha, produtos e serviços, e aqui os recursos e as capacidades. Então, se eu estou, e aí tenho, né, o menor estável, né, e o dinâmico nas pontas, né, assim, no eixo máximo, né? Então, quando eu estou aqui eu tenho produtos e serviços estáveis e eu tenho as minhas capacidades, meus recursos estáveis, então é um negócio como habitual, é ali, pá, pum, estou ali fazendo de boa, tranquilo e tal. Já quando eu estou no meu estável, eu tenho meus recursos assim, mais dinâmico, eu percebo esse dinâmico, o que é esse dinâmico? É alinhado com o mercado, tem as habilidades específicas, né, direcionadas para a inovação, está alinhado com a estratégia da empresa. Então, está uma visão mais de melhoria ali contínua ali no negócio. E aí, quando eu estou com meus produtos e serviços tipo quente, né, assim, mais alinhados, assim, abertos a essa inovação, tal, e eu estou com o quê? Com o meu recurso também de forma estável, eu estou ali numa inovação contínua, ali fazendo, proporcionando, provocando. E aí, quando eu estou no âmbito dos dois, dinâmico e dinâmico, eu estou na minha reinvenção do meu negócio, que aí vocês concordam comigo que é aquela link lá da transformação estratégica, né? Onde é totalmente uma mudança da experiência, essa aplicação dessa inovação. Aí a gente vai chegar aqui na parte das tecnologias corporativas. Quais são essas tecnologias corporativas que estão no nosso dia a dia para garantir o quê? Que esse conjunto de processos e dados possam ser utilizados e consumidos, né, na organização. Então, o TOGAF, ele traz esses três, e a gente vai falar um pouco do BPM, né, que no próximo ali também. Então, a gente traz aqui o RP, o CRM e os do supply chain, né, da gestão da cadeia de distribuição. Esse terceiro não é muito comum, assim, em qualquer organização, né? Da gente ver um sistema de supply chain, é mais quem trabalha ali com indústria, fábrica, é muito mais comum a gente ver um RP e um CRM na organização, que eles têm até os famosos, né, aí que já conhecidos, SAP, TOTOS, ali em RP, no CRM, Salesforce, né, que são os que estão mais ali presentes, liderando, né, esse mercado. E aí, sim, eu não vou ficar lendo, vou contar para vocês mais ou menos o que está aqui nesse slide, tá? Que em relação ao que o RP ele vem trazer, né? Ele vem para modular os processos operacionais, né, e integrado à organização, de uma forma que ele já vem, né, no seu processo, já, na sua natureza, ela é horizontal e interfuncional, ele já vem no seu próprio sistema ali por trás, já tem todo o seu processo funcional, né, da organização, muitas vezes tem poucas
alterações, né, de acordo com os processos com um processo base ali nos processos na cadeia de suporte, né, que é RH, jurídico, contabilidade, produção, controle, toda essa parte de back-office da empresa. E aí ele já vem com toda essa estrutura ali pronta, né, desses processos horizontais interfuncionais para alinhados com esse fluxo do valor, fluxo de valor ali do negócio. E aí, quando a gente vai falar do CRM, ele trabalha basicamente em quê? No marketing, vendas e serviços, com foco ali nisso, no cliente ali no final. Então, ele vem para combinar essas práticas de estratégia com a tecnologia para gerar esse engajamento e analisar as interações e relações dos dados do cliente. Então, é o canal de contato, todo o relacionamento, os pontos de contato, né, do cliente. Ali, ele vai poder provocar uma boa tomada de decisão, impulsionar mudanças, crescimento de venda, porque ele está vinculado no seu processo funcional nessas frentes que são relacionadas aos clientes, que é marketing, vendas e serviço. Que tem total interação com o cliente, de uma forma que ele possa proporcionar atração, informação, personalizar, entregar e gerar capacidade de análise daqueles dados, né, e melhores tomadas de decisão ali em relação. O sistema, ele vai sempre apoiar, né, a arquitetura de negócio, para trazer uma agilidade, redução de custo, eficácia e gerar dados e informações para que aquele processo ele possa ser sempre melhor. Então, a partir dele, é sempre nesse loop. Então, eu desenho o meu processo, eu vejo como que a tecnologia me apoia, eu implanto essa tecnologia, eu faço essa relação, e esse sistema ele precisa me dar insumos para eu melhorar o meu processo, fazer uma inovação, fazer uma transformação, todos esses conceitos que a gente tem falando aqui. Então, ele precisa ser esse motivador, esse motor ali, né, de mudança, de melhoria, de cutucar e empurrar para frente ali a organização. E aí, o CSM, ele trata, né, da cadeia de distribuição de... Alguém trabalha com algum desses aqui, ou CRM, ou RP, ou esse CSM? Porque eu nunca trabalhei com CSM, assim, com RP, né? Eu só sei mesmo de conceito, assim, como que funciona mesmo o CSM. No dia a dia, eu não sei. Eu sei que ele vem trabalhar isso com planejamento e execução da produção, né? Então, dos materiais, toda aquela gestão de logística e entrega, né? Desde a sua, né, análise ali de fornecimento, produção e entrega. Então, vejam que por que ele mostra essas três visões? A gente não tem como colocar um sistema corporativo para uma visão estratégica, né? Então, quando a gente pensa na parte dos processos ali secundários, né, que podem ser os clientes, o back-office, né, ali a parte ali, se bem que a parte logística, a empresa ali nesse caso não é secundária, é primária, né? Mas são modelos corporativos, então a gente tem traz para a gente sistemas que já vêm apoiar esses modelos corporativos na empresa, esses processos de ponta a ponta do que seguem. E aí, em vez de falar da tecnologia BPM, né? A tecnologia BPM, a gente tem o BPMS, né? Que são os sistemas que fazem toda essa parte de gerenciamento do fluxo, do desempenho, do seu monitoramento, do registro dessas tarefas, né? Ali, e junto por dentro desse BPMS, né? Esse conjunto, ele vai ter ali por baixo dele, do código dele, né? Workflow, RPA, né? Uma inteligência ali artificial, porque ele precisa proporcionar velocidade na mudança, controle das operações em vários níveis ali de detalhes daquele processo. Criar essa mudança para modular esse processo de negócio
para uma mudança, para esse gerenciamento. Vejam, mais uma vez, o BPM é uma ferramenta de modelagem, de registro, de documentação de processo. Ele é uma ferramenta que vem para apoiar o gerenciamento, né, desse processo, monitoramento, seu aperfeiçoamento, para contribuir o quê? Estou olhando ali, vi, beleza, passei pelo meu workflow, faço aquela gestão e melhoro o meu processo. E rodo sempre de novo, né? Essa visão da melhoria contínua ali, né? Focado em relação. E aí aqui a gente traz as tecnologias corporativas, quando a gente está falando ali qual é, então, a arquitetura central desse BPM, né? Quando a gente falou ali do BPMS em relação. O que ele tem, né? A gente tem aqui a visão de negócio e a visão de TI, e aí a gente tem uma arquitetura aqui corporativa, né? Com um repositório que é daquelas visões que a gente conversou, negócio, dados, aplicação e infraestrutura. E aí a gente tem aqui uma análise desses processos, o desenho dele, uma modelagem da simulação, tem a automatização desse processo, né, por meio ali da ferramenta que tem, né, um RPA, que é a automação das atividades repetidas, né, que tudo precisa na definição, né, assim, o que eu preciso daquela atividade mesmo, ela precisa acontecer, então eu posso automatizar ela, existe todas umas definições, né? De por que automatizar, por que implantar, né? Se eu preciso colocar isso, qual vai ser um robô ali por trás do RPA, ela precisa também ser mais barata também do que um humano fazer. O que eu vou alocar aquele humano? Quantas vezes eu faço aquilo? Então, a análise de custo também é interessante a gente fazer para ver essa viabilidade. Então, aí eu tenho uma automatização do serviço, automatização das regras e o processamento dos eventos. E aí acontece a integração com os sistemas, o sistema de documentação, os sistemas de TI, o CRM, né, um RP, enviando esses dados, essas informações também em relação. E aí, o que a gente tem? Todo o monitoramento e a gestão desse processo de negócio. Aí, no Ciboc, ele traz essa visão da arquitetura. Aí, assim, eu trouxe essa visão aqui que eu acho que fica mais fácil de gravar, que eu vou comentar com vocês, fazer aqui uma análise de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Então, vejam, isso é uma maquete, né, de uma cidade, e imagina que a gente tem aqui, né, vocês estão vendo que a gente tem um trem, a gente tem pessoas, a gente tem ônibus, carro, ruas, aqui a gente tem, sei lá, um movimento de gente, vamos dizer que seja um shopping, aqui a gente tem um negócio mais assim estratégico, pode ser um museu, a gente tem umas casas aqui, né? Aqui a gente pode dizer que é uns escritórios, né, aqui do lado. Então, o que eu quero fazer agora uma comparação com vocês, né? Então, a gente pode dizer que esse shopping é o nosso produto, as pessoas são os nossos atores de processo, as ruas são as raias do nosso processo, por onde ele passa. Aqui, quando a gente fala de escritório, são os órgãos, né, as organizações. Quando a gente diz que isso aqui é um monumento, um museu, é a estratégia da empresa. Aí, quando a gente fala aqui das casas, são os sistemas, as aplicações. E quando a gente está falando aqui dos carros, são os dados que percorrem todo o nosso processo. Então, você concorda que se eu fechar uma rua aqui, ou te mudar aqui uma rota de um trilho, eu vou estar prejudicando esses atores de circular, eu vou estar prejudicando esses dados aqui, posso prejudicar o meu consumo aqui do meu produto, do meu shopping. Então, eu gosto de fazer essa analogia da maquete de uma cidade nessa visão da empresa. Então, se eu tiro uma coisa numa cidade, há um impacto nisso. Então, e aí eu faço essa metáfora com a organização para mostrar essa analogia. Então, se eu mudo aqui, né, uma direção, meus dados não vão mais trafegar, eles não vão chegar aqui no meu sistema, né, consequentemente, eu não vou ter vendas aqui no meu produto, em relação... E ainda tem aqui uma
barreira, né? Que eu falo que são os riscos também, né? Que a gente fica expostos também, né? Esses são os riscos também da organização, que tem esses impactos desse cenário externo, né? Então, eu trouxe isso aqui para fixar mais aí todo o conceito do que a gente fez. E aí, agora tem a Ruth para a gente competir aqui um pouco, que é bom, né? Rir um pouco, dar uma relaxada aí também em relação. E depois fica aberto aí para vocês, se tiverem ainda alguma dúvida, se quiserem colocar alguma opinião, que volte algum assunto. Então, fique à vontade, mas vamos primeiro aqui, então, fazer aqui o nosso Kahoot, ver aí quem vai ficar aí em primeiro lugar. Vejam, vocês querem um link também no chat? Deixa eu ver. Eu posso botar o link também. O pessoal gosta. Mas vamos lá, pessoal, vamos entrar, viu? Vou botar o link aqui. E aí? Aqui. Eu acho que tem que ser esse outro. Cadê o chat? Tenta esse. Ah, tá igual. Ó, tá aguardando aqui os jogadores. Quem se habilita? Fica com medo não, pessoal. Agora é hora de brincar. É bom fazer agora do que na hora da prova. Tá com dificuldade de acesso? O meu também não tá entrando. Uai, o que eu faço então? Nem o QR Code, nem o link? O meu também eu não consegui. Não, coloca o PIN, daí pede o apelido, aí diz que não está conseguindo conectar. Não vejo. Deixa eu ver. Não tem que habilitar o jogo, algo assim? Deixa eu ver aqui, meu. Carregando o PIN. É só essa pessoa da tecnologia. Eu tenho que botar público? Eu sei, deixa eu clicar aqui de novo no... Ó, quando eu coloquei o PIN, pediu aqui já para eu colocar o apelido. Vocês chegaram nessa etapa, eu fui pelo QR Code, pedi o PIN, eu Sim. coloquei, agora está pedindo o meu nome aqui, o apelido, e aí vamos lá, ela vai ter que... Só quando o Ju... Coloca o seu Ó, eu apelido. botei outro link aí. Aí não dá certo, que eu vi. Porque só vai realmente quando o Ju ativar, né? Vocês chegaram pelo menos até o apelido? Que não pede para colocar o Sim. nome? Acho que é o que eu mandei. Aí vai. Acho que é. Eu acho, Ju, que você compartilhou as perguntas agora. Com Mas as o respostas. QR Code acho que Tá tá com a certo, viu? resposta? Foi, Ju. Aí é marmelada. Vou fingir que eu não vi. O bom é que não é só tá certo, tem que ser rápido. É. Bloqueei o jogo. Não, bloqueei. Aqui é bloquear. Mas eu acho que o QR Code tá Configuração. certo, viu? Só que o QR Code, quando você coloca o PIN e depois o nome, ele dá uma mensagem de que você Eu foi acho que é porque desconectado. eu acho que é porque ela ainda não ativou, não é isso, não? Eu tô aqui no meu aguardando jogador. Deixa eu botar aqui no meu celular. Não entrou nenhum jogador, não? Não.
Você está desconectado. deu Acho que não vai dar certo, mensagem. não. Deu a mensagem mesmo. Gente, acho que não vai dar certo isso. Então. Aí a gente faz o Acontece, fica em seguinte, paz. a gente começa a próxima aula, Ju, com esse Kahoot. Beleza. Boa ideia. E vou mudar, porque eu já passei a cola. Muda Isso a que é ordem. uma professora top. Já passa a cola para a gente. É o famoso prova de pesquisa. É para que o Kahoot tenha agilidade, se é rápido ou não. Seu processo aí, qual vai ser a sua melhoria de cliques para ser rápido? Vamos fazer agora aquela nossa foto, pessoal. Se não é de não me mata, se eu não fizer. Verdade. Peraí, não pentei o cabelo hoje. Eu já passei até meu perfume, viu? Você quer dar mais alguma informação aí, Ju? Isso, seus dados. Isso. Eu vou fazer uma selfie aqui também. Pronto, aí tira agora essa apresentação, Ju. Quer que eu tire? Não, peraí, deixa eu fazer uma selfie. Ah, massa. Mais um aqui. Pronto, vou tirar aqui agora. Stop share. Pronto. Pronto. Mais alguém quer abrir a câmera? Quem foi que disse que sempre está sendo cortada? Eu também saio cortada, às vezes, que eu fico... É a posição. Não cortem a Suzana, por favor. Não, corte, Suzana. Pronto. Vou tirar, viu? Todo mundo sorrindo. Pronto, deixa eu ver se deu certo. Deixa eu botar logo aqui. Peraí, gente. Passa logo para minha parceira aqui, que é dona das redes sociais. Parece que deu certo, viu? Pronto, mais alguém? Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Juliana. Esse assunto é punk. Próxima aula tem mais, aí vai entrar com mais tecnologia ainda, né, Ju? Que o capítulo começa com transformação. Aí o outro vai é mais tecnologia. tecnologia. Acho que só agradecer a Juliana e a vocês que ficaram aqui até esse horário. Obrigada a todos, boa noite. E já sabem, né? As apresentações depois elas vão lá para o YouTube da ABPMP Brasil, né? E no Drive também, tá certo? Beijo a todos e bom feriado. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Bom descanso, bom feriado. Até semana que vem. Tchau, tchau.